Então, primeiro eu quero convidar a Cláudia Lopes. A Cláudia é investidora da Rede Anjos do Brasil, é a minha maior provocadora para a gente poder ter mais mulheres dentro do MI. Ela disse que a gente vai ter 50% de mulheres investidoras no Brasil. Eu falei que é muito difícil, mas que a gente vai tentar junto. Ela vai moderar esse painel. Quero convidar a Maria Alice Frontini, do MIT Alumni Angels. Quero convidar o Rubens Aprobato, da Poly Angels, e o Sérgio Adler, da GV Angels, para poder fazer esse painel e contar um pouco para a gente aí as nossas alegrias, tristezas, e eles querem bater nos VCs também, mas eu deixei. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui. Na verdade, é uma honra, gosto muito desse grupo, gosto muito da rede, e a Maria Rita é sempre uma querida. Muito obrigada por vocês, eu acho que vocês têm um conhecimento muito bom, uma trajetória muito boa para a gente fazer essa discussão, que é tão importante quando a gente está falando de co-investimento. Isso está na agenda do investidor o tempo todo, e para o empreendedor, às vezes, ele fica um pouco oculto para ele, né? Ele não tem a noção desse trabalho que é feito, dessa rede que é montada, muitas vezes, para a gente fechar um deal, mas é um processo extremamente importante e o relacionamento também é fundamental aqui. Então, assim, é um prazer falar desse tema, que eu gosto e pratico muito. Então, a Maria Alice, ela é líder hoje do MIT Angels, é um prazer. Então, daqui a pouco você já fala um pouquinho de você, fica à vontade. Tá legal, obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada, Ricardo, porque sem ele a gente não estaria aqui hoje, né? E, falando rapidamente, é uns 5 anos, 6 anos que eu sou investidora anjo. A gente tem uma rede de 700 ex-alunos no Brasil, e nós somos a primeira rede de alumni anjos do MIT fora dos Estados Unidos. Lá existem 4 e nós somos a primeira. Então, é o primeiro caso internacional. Estamos aprendendo muito, mas pelo menos já estamos rodando, né? Já estamos operacional, que isso é bacana. Já fazendo muitas coisas, né? Já vimos aí. Um prazer. Obrigada. A gente também temos o Rubens. O Rubens, ele é fundador da Poly Angels. Eu acho que a gente pode falar que está pouco, a gente conversou um pouquinho, né? Isso. Tem pouco tempo aí que vocês estão atuando, mas já dá para ver a intensidade, a força que vai vir essa rede, até por conta da própria capacidade do time, né? Então, acho que isso é bacana. Fica à vontade. Isso, obrigado pelo convite. E nós começamos em setembro, uma data muito importante no folclore brasileiro, 1º de setembro. Acho que todo mundo sabe aqui o que é essa data, né? 1º de setembro. Em 1º de setembro de 1910 foi fundado o Corinthians. Né? Viés político. Então, fundamental. Então, nós começamos nessa data simbólica e já estamos fazendo gol aí. Né? A Poly Angels, ela já está com 50 membros, né? Mas aqui na região de São Paulo nós temos quase 20 mil ex-politécnicos, né? Ou politécnicos. Então, tem um potencial interessante. Bacana. Sérgio, fala um pouquinho lá para a gente como é que está a ação de vocês lá, que é muito bacana também e muito gratificante ver um time que a gente tem um carinho enorme. Bom, eu sou Sérgio, do GV Angels, tá? E, bom, primeiro agradecer Maria Rita, Cássio. Um dos KPIs você já atingiu, né, Maria Rita? Pelo menos aqui no painel tem 50% homem e 50% mulher, né? Já é um avanço, tá? E a gente acha que essa iniciativa de juntar os grupos é fundamental, porque a dor é parecida para todos, tá? E aí a gente consegue homogeneizar os padrões, os procedimentos, e fica mais fácil conversar entre as redes em si. E, de alguma maneira, é um trabalho bastante árduo, e, de alguma maneira, todo mundo, pelo menos que está organizando, lidando um grupo de anjos, a princípio são idealistas, porque, a princípio, não é o retorno, não é o dinheiro que a gente busca, mas é simplesmente compartilhar um pouco a informação, experiência, e, dentro disso, criar alguma coisa motivadora para todos estarem juntos. Muito bacana. Bom, eu vou começar aqui com a Maria Alice. A gente vê aqui no mercado com o investimento, quão é importante para as startups, né?
Acho que a gente pode citar aí vários cases, né? A gente pode falar um pouquinho depois de cases, mas principalmente falar um pouquinho desses benefícios para o investidor e também para o empreendedor em relação quando a gente está falando de co-investimento. Tem uma questão do time. Eu acho que tem uma questão também que é super importante, que é o tamanho do cheque. Às vezes, uma rede não consegue o tamanho do cheque específico, então precisa dessa parceria aí para a gente trabalhar o cheque. Mas eu queria que vocês falassem, os três comentassem esse ponto aí, que é super importante para a gente, começando por você. Legal, obrigada. Bom, naturalmente, uma rede de anjos, ela trabalha muito collective wisdom, né? A gente, como um grupo, ir aprendendo e com uma multidisciplinaridade de experiências, de conhecimento, a gente vai afunilando uma tentativa de fazer um investimento. Vocês imaginem isso entre as redes, né? Então, nós, MIT Alumni Anjos, quando começamos, depois que fizemos um benchmark, eu fiz com os clubes lá de fora, do MIT, fizemos com algumas redes aqui, foi fundamental estar plugado no nosso grupo de redes para realmente ver na prática e trocar figurinha, trocar ideias. Então, já começa por aí. Então, sob a ótica do investidor, além da gente estar numa rede, a gente passa a fazer parte de uma rede ampliada. Então, o poder da rede é maior. Então, sob a ótica de investimento, acho que está bem claro. Sob a ótica do empreendedor, é melhor ainda, porque realmente talvez venha agilizar o processo dele de fechar uma rodada. O tempo e o sincronismo do tempo não é tão simples, né? Porque cada rede está no seu ciclo. Então, isso, às vezes, pode patinar. Mas eu gostaria de citar um exemplo bem atual para a gente, que é o caso da Sumar. A Sumar, ela foi vencedora de um challenge da América Latina, do MIT, que nós lideramos no ano passado. E, com isso, ela ganhou muita visibilidade no mercado. Passou um tempo, conseguiu várias coisas em função disso. Agora, recentemente, a Anjos investiu na Sumar, a GV complementou, investiu na Sumar, GV Anjos, e nós estamos fechando essa rodada do que eles precisam para rodar o piloto. Se isso foi de uma forma muito estruturada, acho que não, mas vem das nossas conexões, né, que já parte ali do nosso grupinho, que está sempre trocando figurinha, e que a Sumar está sendo beneficiada com isso. Então, é um exemplo bem claro, porque ela vai conseguir o mínimo de capital que ela precisaria para dar continuidade na sua operação. Fora que estamos falando com redes muito importantes e que todos, como investidores anjos, têm uma coisa do bem-querer, né? Do bem comum, de querer realmente estar ali próximo dos empreendedores e agregar algo mais do que simplesmente o dinheiro. Muito bacana. Meninos, se vocês querem agregar também essa questão dos benefícios e dos desafios nesse co-investimento para as startups? Eu acho que um pouco mais cedo falou de um investimento com 52 investidores numa empresa, né? Eu acho que é extremamente difícil operacionalizar isso dessa maneira. Agora, quando a gente fala de investimento entre as redes, os padrões, os processos já são muito mais semelhantes. Então, uma coisa que não pode ser demorada, quer dizer, quando a gente vai falar de co-investimento, normalmente você precisa fechar uma rodada do investimento. E não pode ser burocrático nem demorar. Então, a agilidade nesse processo é fundamental. Então, quanto mais homogêneo e mais integrado tiverem as redes, mais você possibilita essa combinação. E uma outra coisa que eu acho que vai ser uma tendência daqui para frente, e que a gente também está se esforçando nesse sentido, é em relação ao valuation. Porque eu, particularmente, morro de medo cada vez que cai 0,5% a taxa de juros no Brasil. Porque se a gente analisar quanto dinheiro isso pode estar migrando para a parte de investimento anjo, é normalmente muito mais do que de qualidade de novas empresas que aparecem. Então, quando se pertence a um grupo de rede de anjo, a princípio, você está pegando a empresa num momento que teria uma certa curadoria para dizer se o valor está mais ou menos dentro, mas é um valor que ainda não foi totalmente inflacionado. E se for pegar depois no investimento, quando já começar a entrar fundos, alguma coisa assim, o valor normalmente vai ser pelo menos 2, 3 vezes maior. Então, eu acho que participar de rede de anjos também tem a vantagem em termos de que valuation vai se pegar. Complementando, né, eu acho que o co-investimento é uma evolução natural da maturidade do ecossistema. Não só o co-investimento entre redes, mas o co-investimento dos anjos das redes com os VCs, né? Estava comentando, né,
o fundador da New York Angels, estava vendo uma palestra dele, e hoje 100% dos investimentos da New York Angels são co-investimentos com VCs, né? Porque os próprios fundos lá veem um valor muito grande do capital intelectual que é aportado pelos anjos, o auxílio que o anjo dá no desenvolvimento da startup, na abertura de portas, na ajudar o empreendedor sair desse mundo solitário e conversar com gente para pensar soluções, né? E a gente sempre diz assim que a escolha do investimento por parte do investidor também passa pela escolha do empreendedor, do investidor que ele quer, né? E eu acho que ele poder trabalhar com redes diferentes, que têm aportes diferentes a contribuir, é uma coisa legal. A parte técnica de procedimento é difícil, mas eu acho que aí a liderança do Anjos do Brasil em tentar encontrar mecanismos tem sido muito importante para a gente evoluir nisso. Ah, bacana. Eu acho que a gente entende também que a questão da rede, por si só, ela não se caracteriza muito, mas a rede com relacionamento, ela agrega bastante, né, para o ecossistema, para a gente discutir um deal, não só investir, mas também discutir, fazer um processo de mentoria, de adaptação para aquela startup. Eu acho que até vai um pouquinho além do que a gente está discutindo aqui, né, a rede. Então, eu queria só saber de vocês, se vocês compartilham com isso, da gente... a gente está falando especificamente aqui de investimento, mas a rede também ela é forte nisso, para a gente discutir esses cases, né? O momento da startup, de qual que é a rede que poderia auxiliar melhor no momento que ela está. Então, Cláudio, eu acho que aí tem uma coisa desse, talvez, sincronismo, timing e aptidão de cada rede, né? Eu acho que cada rede tem, talvez, um DNA, né? Então, a gente do MIT, a gente adora tecnologia, né? Gostaríamos muito de investir em Deep Tech. Isso lá nos Estados Unidos acontece, realmente. Aqui, para a gente, é mais difícil, por conta do mercado. Mas a gente adora isso. Sempre tem que ter alguma coisa de tecnologia bacana, com uma inovação, uma ruptura. Óbvio, também com o modelo de negócio. Talvez, não sei, talvez a GV seja mais modelos de negócio, né? Mas o fato é que nós até fizemos recentemente um screening, uma noite de screening com a Inovativa, e apresentaram para nós 25 startups. Fizeram pitch lá, e foi realmente uma seleção assim. E as startups que nós, do MIT Anjos, escolhemos para levar adiante e que a GV escolheu foram totalmente diferentes. Muito curioso isso. Bom, para o ecossistema isso é muito bom. Então, eu acho que tem essa questão da aptidão, né, que a gente acaba que tem essa identidade, o que a gente gosta de investir ou não, mas também a gente vai aprendendo com as outras, né? Então, eu encaro um pouco isso, que também pode ser visto como algo muito bom, né, pela diversidade, e a gente vai construindo a partir disso, mas, às vezes, também não facilita, né, essa troca. Isso é verdade. Você falou de uma questão importante, que é o DNA, e a própria tese aí, né, que segue junto, né? Vocês querem complementar esse ponto? Eu acho que quando a gente procura fazer um investimento, a gente coloca que, de alguma maneira, a gente chama de smart money, que a gente simplesmente não quer investir, multiplicou por quanto e pronto. É mais ou menos ajudar, dar quase uma mentoria para a empresa, para ajudar ela, de fato, a poder atingir os objetivos dela, melhorar a gestão. E também o que é fundamental, que talvez seja um ponto forte na GV, é o network, porque é sempre importante poder abrir portas para o empreendedor, porque, no fim, produtos, tem várias empresas fazendo a mesma coisa, soluções parecidas. Agora, se tiver um network mais adequado e pegar uma grande conta, pode fazer a diferença entre a empresa que deu certo e a empresa que não deu certo. Agora, como DNA, nada melhor ter DNAs um pouco diferentes. Agora, me assusta aquela hora que, de repente, vai ter um co-investimento entre 2, 3 grandes redes. Eu, particularmente, assino de olho fechado um cheque, porque passar pelo crivo de todo mundo é absolutamente um feito. E a gente tem que levar em consideração que a gente está falando em funil. Quer dizer, para uma empresa ser investida, estamos falando mais ou menos, no mínimo, 80, 90 empresas analisadas. É um funil extremamente complexo para se chegar. Se nesse funil ainda teve interpretação, ainda passou por outras redes também,
lógico que pode dar até errado também, mas, pelo amor de Deus, na melhor fé possível, todo mundo acreditando. Eu não sei se eu posso adicionar. Os investidores também estão em todas as redes, né? A gente tem investidores que estão na MIT Anjos, que estão na Poli Anjos, que estão na GV Anjos e talvez no INSPER Anjos, né? Então, os investidores, por vezes, eles estão ali. É bom, porque todo mundo está aprendendo e são conexões, que no final são as pessoas. E pegando o gancho que o Rubens falou, dos VCs, mais as redes de anjos, né, a gente vê muito, eu acho que a gente vai ter isso no futuro, espero que demore um pouquinho mais. Eu vejo no MIT Anjos de Boston, né, ele é assim, são 2 VCs que são aluminais e chamam alumni. Então, é tudo junto, vai tudo no mesmo bolo. Já da Califórnia, não. Ali, eles realmente são mais um grupo, mais eles, e eles estão pegando startup muito early stage, bem rocket science, é outra pegada deles, né, dentro da própria alumni do MIT. Então, acho que a gente vai vivenciar isso. Aí, fazendo a defesa dos anjos, acho que é melhor para a startup um investimento anjo, né, porque a gente realmente, como o Sérgio estava dizendo, a gente abre muitas portas. A gente, mais do que portas, imagina uma rede de 700 pessoas, que a gente tem especialistas em logística, supply chain, operação, assim, e que estão ali realmente à disposição para ajudar esses empreendedores. Tá? Então, era um pouco mais... E um VC não é bem assim, né? E aí, eu já falei muito, deixa o Rubem. Muito bem. E só confirmando, né, por exemplo, no nosso último round, a gente olhou quase 70 startups, né, sob visões muito diferentes, ângulos diferentes, pessoas experientes. No nossa rede, o grupo já investiu individualmente mais de 140 startups, então o pessoal tem uma vivência de startups. E para selecionar 3, né? Então, você vê que o funil é bastante forte mesmo. Agora, o aporte é na linha do capital do smart money mesmo, né? O motivo da criação da Poly Angels foi esse, né? Apesar dos 16 fundadores de unicórnio aqui no Brasil, 10 serem da USP, né? A gente nota que a universidade não está totalmente engajada com o ecossistema. Não estava E inserida, foi isso, né? que a gente quis fazer, criando a Poly Angels. Quer dizer, não tem nenhum ecossistema de sucesso no mundo que não esteja um passeio de bicicleta de uma faculdade de engenharia, uma faculdade técnica importante, né? Então, e as faculdades de engenharia técnicas aqui de São Paulo, em particular, estavam um pouco distantes do ecossistema. Então, a ideia foi começar a criar um mecanismo de aproximação. E a gente tem tido bastante sucesso. Tem aparecido muita startup de estudantes de engenharia lá para a gente. Muito bacana. Eu acho que isso é muito agregador, né? Para o mercado, para o ecossistema. A gente sabe da importância, não só pelo que nós temos aí no mercado das startups com os perfis, mas em uma relação técnica é super importante. A gente até comentado um pouquinho do perfil, né? Pode ser técnico, mas tem que complementar com quem conhece realmente o modelo de gestão. E isso, para uma startup, né, para um modelo, é excepcional. De manhã nós tivemos um painel, foi falado bastante sobre os VCs, comentaram bastante sobre essa questão de investimento, falaram bastante do Anjos também, principalmente da importância, muitos entendem da importância que tem o investimento anjo. Um anjo tem investido numa startup e depois eles investem na série A e tudo mais, né? Então, eu acho isso também fundamental. Eu queria saber um pouquinho do papel de vocês em relação a isso, um contraponto até um pouquinho do que eles falaram, do que a gente coloca como fundos, né? E também como que vocês veem essa relação de co-investimento, startup, para startups e com os investidores anjos e com os VCs? Bom, eu acho que assim a gente procura achar o nosso próprio modelo entre as próprias redes, porque a gente tem uma leitura que o sistema todo o ecossistema ele foi desenhado mais ou menos para procurar só Ferraris.
Então, eles só querem saber qual, teoricamente, vai ser o próprio unicórnio. E aí, um dos motivos que eu acho que existe uma taxa de mortalidade enorme no sistema é que, se não for um candidato tipo um unicórnio, não interessa. Então, eu acho que, se a gente fala como empreendedorismo um pouco, eu acho que o cenário não é tão radical assim. Se a gente falar uma empresa que, de repente, está crescendo 5% ao mês, não vai interessar para um VC só 5% ao mês, ela tem que triplicar no primeiro ano, tem que triplicar no segundo, eventualmente dobrar no terceiro. Então, eu acho que é um pouco radical a expectativa que existe. Agora, eu acho que existem excelentes negócios, etc., que não precisa ter exatamente esse crescimento, mas não por isso que não deixa de ser um bom negócio. Então, eu acho que essa união dos grupos e tudo mais facilita para dar um investimento, uma liquidez, sem ter que esperar um cenário tão radical, que, na minha opinião, é, em parte, porque existe um grau tão grande de falhas. É porque a expectativa é muito alta. E isso também acontece num problema que as empresas que chegam para a gente, normalmente, já têm vindo com um valuation muito grande. Mas aí elas estão sendo preparadas para vir com valuation alto. Então, também o ecossistema já cria esses empreendedores. Eu não sei nem qual negócio, pode ser agricultura, comércio, etc. Mas parece que todos eles já são financistas, porque eles sabem falar qualquer número que você quiser de valuation, stock options e tudo mais. Então, eles estão muito mais preparados para, numa primeira fase, ganhar o dinheiro num valuation alto do que necessariamente no negócio deles. Então, acho que essa homogeneidade, a gente conversa bastante, discute tudo isso. Então, essa união de grupo é bastante interessante para a gente expor essas ideias e tentar, de alguma maneira, quando possível, criar um critério homogêneo. Então, nossa interação com os VCs funciona assim. Todos eles pedem para a gente indicar as startups boas que a gente veja, né? Passa para a gente as startups boas que vocês vejam. Tá, ok. É fácil falar assim, né? Porque nós fazemos um trabalho voluntariado, são cada rodada 80 startups que a gente analisa, e analisa mesmo. Depois a gente faz, não é uma due diligence, mas a gente faz uma prévia antes de apresentar para os nossos investidores, né? Porque se a gente apresentar coisa não legal, a gente se queima com os nossos investidores, né? Então, é bastante trabalho voluntariado, né? Para você pegar e falar assim, ok, está aqui, ó, super legal. É legal fazer isso quando a startup está precisando de mais dinheiro, a gente não consegue capturar a rodada. Mas também a gente está usando a outra forma, já que eles pedem para a gente, nós estamos invertendo agora. A gente pede para eles, porque eles são bem mais profissa que a gente. Às vezes tem toda uma equipe para isso. Tanto para as aceleradoras, a gente está fazendo isso. Outro dia estávamos até num café da manhã com a Plug and Play, e Rubens e eu. E nós falamos, pode passar para a gente, você tem 200 pessoas analisando startup, precisa investirem. Agradecemos. Né? Mas a gente está usando isso porque a gente tem esses VCs que a gente é muito próximo, todos nós usualmente somos, não gostaria de falar o nome dos VCs, mas então eles realmente, quando eles veem startup interessante, mas que não está na tese deles de desinvestimento, eles estão indicando para a gente, passando adiante. Então, acho que isso é uma prática boa para o ecossistema, para as startups. Sob a ótica de estarmos mais juntos nesses investimentos, eu acho que a gente prepara as startups para os VCs, com a nossa mentoria, com nossa reflexão de pivotar ou não pivotar, com algumas práticas mínimas de gestão, coisas simples, né? Acho que a nossa experiência também como ex-gestores, ou, enfim, toda a nossa experiência pregressa ajuda. Então, as startups vão melhor preparadas, né? Acho que talvez quando a gente tiver um ecossistema mais maduro, aqui aí vai ser mais como é nos Estados Unidos, tudo meio misturado. E, naturalmente, quando você tem muito dinheiro, você tem muita oferta de dinheiro, e muita oferta de dinheiro, mas poucas startups, o valuation vai crescer, né? É uma negociação, oferta e demanda. Então, até há 2 anos aqui no CIA, eu falei sobre valuation, o trabalho que a gente fez como grupo, né, valuation de startup, e, no final, é uma negociação. E se os VCs entram com tanto apetite, a gente, como anjo, fica difícil, né? Acompanhar, fica bem fora da realidade ou de algo razoável daquela startup, a gente acompanhar esse valuation. É bacana essa aproximação que você falou, é quase uma necessidade, né? A gente já ter essa aproximação, não ficar tão distante, né? Não ser 2 mundos diferentes. Eu acho que isso é bacana. Por favor. Eu acho que no ecossistema, cada um tem uma contribuição a dar, né? O objetivo final é a gente sair do lado de lá
com excelentes empresas que estão contribuindo para o país, contribuindo para a sociedade, mudando a vida de milhões de pessoas para o lado positivo, né? E para isso acontecer, num ambiente de alta incerteza, como a gente sabe que é esse, cada um tem um papel para exercer. Eu acho que o papel dos anjos, naquela fase inicial do Market Product Fit, e aquele encontro inicial do caminho, né, é fundamental. Né? E eu não vejo um VC tendo o tempo e a disposição e a vontade para atuar aí. Aí é um trabalho para os anjos mesmo. Né? Por outro lado, a hora que você chega no scale-up, e você precisa injetar um montão de dinheiro para fazer o negócio andar, aí, muitas vezes, o anjo já não tem mais essa condição de acompanhar e volta para fazer aquilo que ele sabe. Né? E aí o VC toca para frente. Alguns anjos conseguem acompanhar. Eu acho que o sistema está amadurecendo. E é muito importante, aí eu vejo esse trabalho da Anjos do Brasil, de novo, fundamental, de trazer essa consciência de trabalho coletivo, trabalho em grupo. Está todo mundo jogando no mesmo lado aqui. Né? A hora que cada elemento começar a desfazer ou não gostar do outro, aí o ecossistema inteiro corre risco. Então, nós que participamos desse ecossistema, temos que promover como tirar essas arestas do sistema. Né? E uma coisa que eu acho importante no mundo de anjo, né? Eu, por exemplo, sou um imigrante desse mundo. Né? Eu venho do mundo corporativo, é outra... Né? Então, muitos dos anjos hoje ainda são imigrantes, né? Que é uma fase de amadurecimento. Eu acho que os anjos, o nosso ecossistema vai estar mais maduro quando os próprios empreendedores, né, voltarem a ser anjos e reinvestirem dentro do próprio ecossistema, que eu chamo os anjos nativos do ecossistema. Né? Então, eu acho que é um processo legal que nós estamos tendo a oportunidade de viver e contribuir para isso e deixar esse legado para quem vem depois aí. Né? Só complementando, segundo, eu concordo. Eu acho que assim, quando a gente é um investidor anjo, e boa parte das pessoas ou já foram empreendedoras, ou executivos, etc., de alguma maneira é uma obrigatoriedade de você se reciclar. Porque não existe absolutamente nenhum setor, nenhuma empresa que não está tendo quase uma disruptura de tudo que era nos últimos 10, 15, 20 anos para uma realidade completamente diferente. Então, eu acho que também essa parte educacional, das pessoas saberem, sentirem o que está acontecendo com a sociedade e participar de uma maneira amigável. Quer dizer, não é um curso teórico, não é lendo, nem nada. Ele simplesmente falou, puxa, me interessa isto ou não. É um questionamento muito íntimo, muito forte para a pessoa, e eu acho que é um autoconhecimento fundamental aí daqui para frente. E, atrelando a isso, eu acho muito importante estar ligado a Anjos do Brasil, porque eu vejo na minha rede de investidores que muitos precisam ser educados, né, porque vêm do mundo tradicional, muitos do mercado de financeiro, investment bank, é outro mundo, né? Então é fundamental ter essa educação. E para nós como redes, assim, nós temos maturidades muito diversas. A gente está falando de uma coisa que é mercado e através do nosso grupo que Maria Rita e Cássio viabilizam, a gente aprende muito. A gente sabe o que está acontecendo no mercado, o que está mudando, quais são as tendências, né? Então tem um aprendizado com essas redes que tem maturidades muito diversas, né? E assim, eu acho que a gente vai caminhando e fortalecendo o ecossistema, né? Ajudando aí o ecossistema. Muito bacana. Eu vou fazer mais uma pergunta e a gente pode abrir para as perguntas para vocês. A gente falou aqui, acho que bem bacana, ficou bem rico, que a gente falou sobre vários temas aqui no Coinvestimento. E tem um que me chama bastante atenção, que até fez parte da nossa trajetória, que é o corporativo, né? Então, acho que há 5 anos atrás nós não tínhamos quantidade de empresas hoje, de corporações interessadas no ecossistema. E hoje nós temos, né? Tem empresas, tem corporações que procuram a rede, procuram investidor, né? E porque querem uma determinada startup ou quer um serviço específico, né? Então, eu acho isso bacana, eu acho que isso tende a crescer. Queria saber um pouquinho da opinião de vocês, o quanto vocês entendem que isso, trazer essas corporações também como um possível co-investimento para as startups, ou
webinar ou uma parceria estratégica ou até comercial? Como é que vocês entendem, talvez, esse co-investimento aí de algumas empresas para o mundo de startups também? Deixa eu começar com essa. Eu acho que aí tem que tomar um certo cuidado, né? No Brasil, o IPO é um negócio complicado como saída, né? Então, talvez a saída mais comum é a venda para o investidor estratégico, né? Então, uma startup que tem um investimento muito cedo de uma empresa, um parceiro corporativo, ela quase que está eliminando as possibilidades de saída, né? Ela passa a ser uma empresa com um possível comprador, né? Então, a gente tenta, é lógico, é importante a corporação com o cliente, isso por si só já é um desafio. A gente sabe que esse contato entre startups e corporações é uma coisa muito difícil, né? Em termos de engenharia, seriam duas engrenagens rodando, uma com grande torque e outra com grande velocidade, e quando você tem que botar as duas juntas, pode dar uma bobagem muito grande, se não houver um meio de campo, e aí a rede de anjos pode ajudar muito com a experiência. Então, é indubitável que essa relação com as empresas é importante, mas o investimento, eu acho que é algo que tem que ser pensado com muito cuidado aí nesses casos. Bom, gostei quando, acho que foi o Sérgio falando, né, que essas redes são meio, a gente é meio assim, utopista, sonhador, não sei, idealista, né? Bom, a gente como MIT Anjos, a gente existe realmente primeiro para os alunos que estão voltando para o Brasil. Então, a gente até está pegando startups muito interessantes que os alunos estão fazendo lá. Então, primeiramente, a gente queria ser esse primeiro apoio para eles quando estão voltando, quando estão pensando em trazer os negócios para cá, para a gente conseguir auxiliá-los. Então, não tem corporação por detrás. Tem uma comunidade, uma rede de ex-alunos que se ajuda, que abre portas, que faz parte do clube de ex-alunos, e que nós temos um braço, que é o Anjos. Então, essa é a nossa principal missão. Mas não é estrita aos alunos, ex-alunos do MIT, né? Sob a ótica de corporação, eu trabalhei muito tempo na Oracle, né, e saí da Oracle justamente quando a gente pôs para funcionar a aceleradora, que não toma stake, não pega equity, não pega nada. Tem um viés, porque vai colocar os produtos Oracle, mas, pelo menos, realmente faz um trabalho interessante, né? Eu ajudei a estruturar isso, fiz parte lá da equipe. Então, às vezes, eu peço recomendação das acelerações, das corporações, que a gente sabe que tende a ser mais neutro, porque aparece coisa boa. Então, eu peço, o que vocês estão vendo? Qual startup está precisando de anjo? E assim vai. Então, é uma boa indicação. Fora isso, eu concordo totalmente com o que o Rubens falou. Acho que são objetivos distintos, você perde uma possibilidade de um exit melhor. As corporações não estão acostumadas a trabalhar com as startups. E isso também a gente tira dinheiro das aceleradoras, né? Que, de alguma maneira, isso é uma fonte de renda para as aceleradoras, né? Uma linha de negócio. Ou de outros. Então, para quê? Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Para que entrar nesse mundo, né? Essa é a minha opinião. No nosso caso, por enquanto, o modelo que a gente viu de se aproximar das corporações é deixar... Todas as corporações, hoje em dia, está todo mundo procurando inovação. Independente do tamanho da empresa, você vê que todo mundo está um pouco perdido no quesito como inovar, etc. E a gente está começando a tentar trabalhar com eles a nível deles patrocinarem, em parte, a gente, e, dentro disso, eles terem direito a uma série de benefícios, desde de conhecimentos, palestras, participar dos fóruns, etc. Então, a maneira que a gente está tentando ver, por enquanto, de como se aproximar das corporações é de uma maneira associar eles com o conceito de inovação, no sentido que os grupos de anjo estão sempre inovando. Muito bem. Gente, perguntas? Pois não. Luiz Gustavo Chiatac. A gente está num projeto chamado UPass também, formando uma startup. E, desculpa discordar do meu nobre colega politécnico, mas você vê que ninguém conhecia essa data, né?
E agradeço a camisa verde aí também, em mérito à diversidade dos politécnicos também, né? Mas a minha pergunta vai com relação às redes, né? Ou seja, a configuração das redes ela é parecida, que possa promover essa questão, seja a governança, a constituição, que facilite essa questão do co-investimento, ou ela é muito diversificada? Bom, eu acho que assim, aí no mérito, principalmente da Rede de Anjos do Brasil, Maria Rita, a gente organiza reuniões a cada 2 meses, tá? As reuniões já têm temas pré-agendados, etc. E realmente aí procurando o melhor dos esforços, todo mundo dá sua opinião, todo mundo tentar ver a impressão, e boa parte das vezes chega-se mais ou menos num consenso comum. Ninguém é obrigado a seguir o consenso nem nada disso, mas são boas práticas, é uma inteligência coletiva somada, então a dor é mais ou menos a mesma. E a ideia é que quanto mais homogêneo forem as redes, mais rápido tem a possibilidade de ter um co-investimento, o que é fundamental para o empreendedor, o dinheiro rápido. E, naturalmente, que cada uma tem sua especificidade. Por exemplo, em MIT, nós somos olhados, não vou dizer auditados pelo MIT, mas a gente tem algumas regras que a gente tem que seguir, e tem que seguir. Então, a gente não pode ser um fundo, de jeito nenhum. Eles nem gostam que a gente se aproxime muito de VC por conta de compliance do MIT. Então, mas aí é detalhe, né? Mas essas nossas boas práticas, e quando uma ideia é boa, naturalmente ela se espalha nas outras redes. Uma começa a adotar, outra começa a adotar. E eu acho que esse trabalho de homogeneidade, de algumas coisas, é um trabalho justamente que esse grupo vem fazendo. O Léo e o Ricardo estão ajudando muito nisso, né? O Léo da Inspirantes também. E nós somos em torno de 15 redes, né? Mais ou menos isso, Maria Rita. Então, a gente objetiva facilitar. O gráfico era bonito das redes crescentes, né, Maria Rita? 50% ao ano ou mais. Eu acho que os processos em si, eles são semelhantes, mas isso não quer dizer que qualquer rede é tudo a mesma coisa, né? Eu acho que cada rede tem um foco diferente, tem um tipo de composição diferente, tem aberturas diferentes que podem dar, aportes diferentes que podem dar, valores diferentes que estão dispostos a colocar. Por isso que eu vou dizer, eu acho que também é um pouco do trabalho do próprio empreendedor decidir que tipo de sócios ele quer na empresa dele, né? É um casamento, como foi dito aqui, né? Geralmente a saída é alguns anos para frente, então vai ter um convívio importante. Então, não é um trabalho de sair por aí vendo quem me completa o ticket, né? Eu acho que tem um trabalho aí inteligente, o empreendedor tem que ter uma visão estratégica para essa decisão com quem que ele quer, de quem que ele quer ter esse aporte. Aqui estamos falando de 4 redes, né? Sou Anjos do Brasil já há 3 anos e meio, quase 4 anos, do MIA. Enfim, a gente consegue trabalhar em conjunto, coisas que são similares, mas eu acho que no dia a dia tem coisas específicas de cada uma, mas quando a gente está falando de um deal, enfim, a gente consegue juntar forças aí para ser mais colaborativo. Boa tarde, parabéns aí pelo painel. A minha pergunta é um pouquinho diferente, né, das startups. Eu sou da Curitiba Angels e eu queria saber como é que vocês fazem para a seleção de novos anjos. Tem um critério? Como é que vocês fazem para colocar mais gente para o time? Bom, no meu caso é fácil, que primeiro tem que ser ex-aluno MIT, primeira coisa. Ou ser alguém que algum ex-aluno MIT indicou, né? Porque a gente preserva muito a nossa cultura, nosso jeito de ser, a comunidade. Agora, a gente queria abrir um pouco mais, isso é uma coisa que a gente está testando. Se, assim, pessoas que fizeram alguns cursos no MIT poderiam fazer parte ou não, mas a cultura é diferente, a gente procura fazer tudo direitinho, então, às vezes, aparece gente no nosso call que a gente não sabe nem quem é, porque alguém indicou, então, coisas assim que deixam a gente desconfortável, né? Porque a gente está falando da startup, a startup está contando essa história ali, falando. Mas, então, é simples, e tem algumas coisas que tem que ter, ou seja, tem que ser acreditado, né? Ter ciência do conhecimento do que é um negócio de risco,
Tem algumas coisinhas simples que a gente faz como proteção nossa, mais do que do próprio indivíduo. Então, ele tem que assinar alguns termos de ciência de risco, nós não somos fundos, algumas questões. E ele, então, esse é o básico. Em termos de investidor, ele tem que ser consciente do risco e assinar que ele não. Sim. Sim, sim. Então, é nesse blend que eu queria entender como é que é essa seleção. Pode complementar. Tá. Eu vou complementar um pouquinho do que ela falou em relação a anjos, em relação ao MIA também, né? Eu acho que quando a gente está falando do investidor para vir para a nossa rede, realmente o que importa para a gente é o interesse dele pela rede, o interesse dele em realmente investir, porque, no final do dia, a gente precisa trabalhar aportes para as startups, e também o Smart, que é o que você comentou. Isso é extremamente importante, desde do primeiro dia, como investidor anjo. A gente tem na rede vários anjos que são extremamente colaborativos, isso ajuda muito, né? Então, quando a gente fala realmente do perfil de investidor, a gente realmente pensa nesse sentido, que tenha realmente a disposição, mas que também queira investir, né? Não queira só fazer o Smart, mas que também a gente precisa investir nas startups. Pode até não saber ainda se vai mesmo investir ou não, né? Para experimentar um pouco, ter um try, né? Como se fosse... Mas, normalmente, o perfil, né, dessas redes, as pessoas têm como contribuir, né? Porque já tem uma história. Acho que a gente tem mais uma pergunta ali. Sou João Santos, sou investidor anjo e também cofundador de uma startup. Queria saber só o ticket médio de vocês e o estágio de empresas, de startups que vocês pegam, pelo menos assim, na maioria, né? Bom, é um ticket médio, mas não é uma coisa totalmente fixa, tá? Mas, vou dizer, pelos negócios feitos, ele fica na faixa de 500 mil. E para o investidor, na média, eles têm aportado na faixa de 25 mil, de 20 a 30 mil, mais ou menos, investimento médio para o investidor. E a rodada, normalmente, fica mais ou menos na faixa de 500 mil. Já teve até de 1 milhão, já teve menos, mas... E agora, eu acho que entrando na parte de co-investimento, fica até mais fácil. A gente pode, de repente, pegar uma rodada de 200, 300, que pode ser completada por mais 2 grupos, etc. Então, fica bem mais maleável, eu acho. Mas, normalmente, a gente gosta, no caso do MIT, que tenha piloto com cliente real, ou já tem alguns clientes. Assim, a gente gosta que já tenha um produto com piloto, não precisa ter nem faturamento, mas tem que ter cliente real interessado, né? Isso já é um demonstrativo que está alguma coisa acontecendo. A gente gosta de ser esse primeiro dinheiro. Vamos dizer, não é bem o primeiríssimo, mas a gente gosta de pegar early stage. Ou ser até o segundo dinheiro, vai, né? Para contribuir para o ecossistema e para a gente realmente ter chance, talvez, de fazer um investimento com valuation que a gente lá na frente depois sofre um risco grande, mas possa ter um bom exit, né? Só um ponto para complementar sobre a escolha. No caso da Polyangels, a nossa regra é que 50% mais um é politécnico. Então, não é obrigatório ser politécnico para participar da Polyangels, porque justamente a gente quer aumentar a diversidade de contribuições e bota muito engenheiro junto, é tudo com a mesma ideia, né? E agora, a gente mais ou menos segue essa mesma linha de investimento. O que a gente nota, como foi dito numa outra sessão, né, normalmente o investidor anjo mais profissionalizado, ele sabe que esse é um dinheiro que ele pode perder, né, o affordable loss, né? Então, ele não vai botar... e também ele sabe que não vai ser uma startup que vai dar certo. Então, ele tem que, aqueles 5%, 10% do capital a ser investido, né, que ele está disposto a colocar em altíssimo risco,
né? Ele tem que dividir isso, ele ou ela tem que dividir isso em 10, 15, 20 startups. Tá certo? E no padrão brasileiro, como foi dito aqui, não é todo mundo que tem 1 milhão para pôr por startup. Então, o que a gente notou é que o ticket do investidor anjo ele tende a variar entre 25 e 50 mil por startup. Essa é a preferência para poder investir em 10, 15 startups. Então, a quantidade, aí o valor total do ticket vai depender de quantos interessados queiram participar e da habilidade de duas redes se coordenarem para aumentar esse valor. Gente, muito bacana. Nosso tempo encerrou. Quero muito agradecer, Maria Alice, Sérgio, Robson. Foi um prazer imenso e a gente se vê em outra oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada.